Olá pessoas, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Filosofando a Bíblia. E hoje eu queria falar como fazer amigos. Não adianta, né? A gente vive até sem um relacionamento íntimo, sem um casamento, sem um namoro. Mas ninguém vive sem amigos. Nós temos como se fosse, sabe, uma necessidade, como se fosse biológica, de termos amigos. Porque amigos a gente compartilha, a gente conversa, a gente abre o coração. Como diz a minha esposa, o amigo é aquele que você pode pensar em voz alta, porque tudo que você falar para ele, ele não vai te julgar, porque ele conhece toda a sua história. E muitas vezes a gente não consegue fazer amigos. E hoje a gente vive num mundo louco de correria, de mil coisas acontecendo. E se você seguir aqui algumas dicas que eu vou dar, que eu chamo de método AIDAS, que eu aprendi isso quando eu tinha mais ou menos 18, 19 anos, quando eu trabalhava de vendedor na Golden Cross. Era um plano de saúde, nem sei se esse plano de saúde existe, né? É o método AIDAS. E a gente quer ter amigos, a gente quer ser amigo das pessoas. Então, esse método AIDAS é uma sigla, né? AIDAS. E o A começa com atenção. Isso eu faço até hoje, assim, é automático. Às vezes eu estou num bate-papo, numa roda de pessoas, de amigos, conversando, falando, todo empolgado, né? Falando de algum assunto. Eu vejo que as pessoas começam a virar para um lado, virar para o outro, baixar a cabeça, tipo, fazer assim. Eu vejo os lábios mexendo, a pessoa tentando falar, e eu vejo que eu estou empolgado falando, eu paro de falar na hora. Por quê? Porque a pessoa não está mais com a atenção em mim. E hoje é tão interessante assim que você está conversando com as pessoas e todo mundo quer falar, todo mundo quer contar a sua história, a sua experiência, aquilo que aconteceu no dia, ou uma coisa que marcou. E muitas vezes a gente está tão empolgado para falar da nossa história que a gente não presta atenção no outro. E o outro quer falar. De repente você já contou a sua história, o outro está esperando você terminar para ele contar a dele. Mas a gente está tão empolgado de contar a nossa história, e assim que termina a gente já lembra de outra situação parecida ou igual e vai emendando conversas, e as pessoas ficam perdendo a atenção. Então a primeira dica é a atenção. A pessoa está falando, presta atenção nela. Ouve com atenção. Você está falando e percebeu que no começo todo mundo estava empolgado te ouvindo, mas de repente, como todo mundo começou a olhar para o lado, coçar a cabeça, olhar para o outro lado, para de falar. Para de falar. E você vai perceber que automaticamente alguém vai começar a falar. Porque aquela pessoa, ela quer ter agora a atenção. Uma dica muito interessante é assim: perceba quando está naquele grupo de amigos, estamos falando de fazer amigos, tá todo mundo falando, todo mundo empolgado, todo mundo contando história. Aí tem aquele que é um pouco mais tímido ou introvertido, que não tem muita coragem de lançar a conversa e começar a falar. Presta atenção, a pessoa fica assim, ó, como se estivesse mordendo o ar. Ela está tentando falar, mas ela não acha espaço. Quando você vê isso, deixa a pessoa que está falando terminar o papo dela, a história dela. Aí você fala: eu percebi que você estava querendo contar uma história. Fala, agora. Você vai ver a pessoa brilhar os olhos para você, porque você percebeu, teve atenção a ela, que ela queria falar. Ela vai começar a contar a história dela empolgada, e você vai conquistar essa pessoa, vai ter grande chance de fazer uma amizade com essa pessoa, ou outras coisas mais, se aí for o caso. Então a primeira coisa é a atenção, no método AIDAS. A outra é interesse. O que eu falo na conversa, quando eu conheço alguém, no meio dos meus amigos, tem que ser interessante.
A coisa mais chata é você ouvir um assunto que você não se interessa e a pessoa tá lá toda empolgada falando, contando os detalhes, ricas em detalhes, e você tá lá tipo, que saco, meu, não gosto desse assunto, isso não me interessa. E eu também muitas vezes faço isso. Começo a falar de coisas que pra mim é muito importante, que pra mim é muito legal, que pra mim tem uma satisfação e um prazer misturado ali. Só que pra outra pessoa não é interessante. Aí você volta ao primeiro, a atenção. Vê como é que tá a atenção dela. A atenção dela não tá mais interessado. Então, não seja o chato. Porque quando a gente fala uma coisa que pode ser muito legal, muito interessante pra mim, mas se não é para o outro, eu estou sendo chato. Mas esse assunto é muito legal, é política, é física quântica, é religião. Não interessa, mas se para o outro não é interessante, você é o chato. Então, se você perceber que o teu assunto que você começou a falar não é interessante, simplesmente para de falar ele. Ninguém vai falar, oh, continua, por que você parou? Você vai perceber que rapidamente, na roda dos amigos, por exemplo, alguém já vai continuar ou vai iniciar algum assunto, alguma conversa. O outro é desejo. A gente gosta de estar com pessoas que deseja, tem os mesmos princípios, os mesmos valores. Então não adianta, se você começa, por exemplo, batendo um papo, conversando, ou você de repente quer conquistar uma pessoa, aí você adora acampar, você adora ficar no meio da natureza, dentro de uma cabana, sem internet por 3 dias, você fala, meu, é demais, eu encontro o meu eu interior, eu viajo nas ideias, nos pensamentos, a minha energia muda. Aí você conhece alguém, tá afim dessa pessoa e chama ela para acampar, e ela é viciada na internet, adora estar num lugar quentinho. O que vai acontecer? Ela vai detestar ter estado com você, porque ela não deseja aquilo, é você que deseja. Ou pode inverter, de repente você gosta muito de ir para a praia e a outra pessoa não gosta, você gosta muito de ficar em casa, para você Netflix, pipoca, uma pizza, um refrigerante, tomar uma cerveja, um vinho com os amigos é um passeio extraordinário, você quer levar a pessoa para Campos do Jordão, e a pessoa fala, nossa, é mó frio lá, eu odeio frio. De repente você chamasse a pessoa para ir na sua casa, vamos assistir uma série no Netflix, um filme, faça uma pipoca, a gente pede uma pizza, toma um vinho, uma cerveja, você vai no desejo da pessoa. Todos nós temos desejos, todos nós temos alguma coisa que gostamos bastante, outras coisas que gostamos mais ou menos, e coisas que não gostamos nada, que detestamos. Então, assim, na amizade, para conquistar os amigos, conquistar alguém, tem que saber o que a pessoa deseja. A pessoa é vegetariana. Aí você fala, vamos para uma churrascada? Aquela pessoa vai te detestar, vai achar que você não respeita ela. Então, para fazer amigos ou alguma coisa a mais, você tem que saber o que a pessoa deseja. Saber o que a pessoa gosta. A outra é ação. E muitas pessoas erram, falham nisso, na ação. Vou pegar agora especificamente sobre conquistar alguém. Você está interessado em namorar com uma pessoa, está interessado em sair com essa pessoa, não é mesmo nem namorar, mas pela amizade, porque você acha a pessoa tem um papo legal, parecido com o teu, vocês criaram uma empatia. Então você teve toda uma atenção com ela, você teve um papo que foi interessante para ela, nossa, tudo que você fala, ela se interessa e ela está desejando sair com você. Você falou de acampar, a pessoa falou, nossa, eu adoro ficar na natureza. Você falou de assistir filme na Netflix ou assistir uma série completa, tomando um vinho, uma cerveja, comendo uma pizza. A pessoa falou, meu, eu acho isso a coisa mais gostosa. Você tem que ir agora para ação. Então tá bom,
Ó, semana que vem, no sábado, eu passo na tua casa e te pego para nós sairmos, ou para nós todos sairmos e curtirmos o que a gente vai fazer. É a ação. Mas aí a pessoa fala, nossa, eu sinto que ela me deu atenção, as pessoas estão interessadas em mim, as pessoas desejaram os convites que eu fiz, as ideias que eu tive, mas aí você não parte para a ação. A atitude é importante para fazer amigos. E para encerrar, satisfação. Você pode ser uma pessoa com atenção, com interesse, falar coisas que as pessoas desejam e gostam, ter ação. Mas você tem que fazer as pessoas se sentirem satisfeitas. Sabe? Eu sou celebrante de casamento. Então eu realizo minhas cerimônias de 12 a 15 minutos. Por quê? A maioria dos casamentos que eu fui, as pessoas fazem cerimônias de 30, 40 minutos. A noiva já atrasou no mínimo 1 hora, algumas chegou a atrasam até 2 horas. As pessoas estão morrendo de fome e você lá, o celebrante lá, está lá falando a meia hora. Eu falo em 12, no máximo 15 minutos. Quando eu termino a cerimônia, os noivos, os convidados, os padrinhos estão assim, tipo, fala mais, tá tão gostoso. Por quê? As pessoas saem das cerimônias que eu faço com uma sensação de satisfação e elas querem mais. Então você está batendo um papo com os amigos. Vou pegar assim, por exemplo, de estar numa roda de amigos, estar na casa de alguém, está batendo um papo. Você tem que saber a hora de ir embora, você tem que saber a hora de parar. Nossa, está tão legal aqui na casa dessa pessoa, cheguei aqui às 8 horas da noite, são 2 horas, eu quero ir embora só às 6 da manhã. Pode ser que seja muito legal, mas sabe o que vai acontecer? A pessoa provavelmente não vai te chamar mais, porque fala, nossa, ela chegou 8 horas e foi embora às 6 da manhã. A pessoa até gostou, mas ela ficou empapuçada, cansada da sua presença. E é legal quando você tem um bom papo, uma boa conversa e você vai embora rápido, porque a pessoa vai ficar com satisfação, com aquele desejo, tipo assim, nossa, eu quero sair de novo com essa pessoa, eu quero ver de novo essa pessoa. Quer fazer amigos? Quer ter algo mais, né? Quer se relacionar intimamente, namorar, conhecer pessoas? Siga sempre o método AIDAS. E quando você conquistar os seus amigos ou a pessoa que você é, continue exercitando o método AIDAS. Todos os meus amigos próximos sabem do meu método AIDAS. Estou conversando, estou falando, as pessoas começaram cada um ir para um lado, virar a cabeça, eu paro de falar, porque é atenção. Se eu percebo que elas estão distraídas, não está tendo interesse. Se eu percebo que o que eu estou falando não desperta desejo, paro de falar. Sempre tenho uma atitude, uma ação. E sempre quero que os meus amigos, as pessoas próximas de mim sejam satisfeitas comigo. Então esse é o método AIDAS. Atenção, interesse, desejo, ação e satisfação. Faça isso todos os dias, que você vai ter novos amigos e vai continuar com amigos. E para aqueles que desejam conquistar algo mais, esse método é infalível. Tá bom? Deus te abençoe.